Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar das ondas eletromagnéticas, mas antes de entrarmos em detalhes maiores sobre estas ondas, vamos ver algumas unificações das teorias da física. A unificação é a união, é a junção de várias teorias em uma só, de forma simplificada, podemos dizer assim. A primeira vez que se verifica uma unificação na física é com relação às teorias da gravitação, no caso da gravitação terrestre e da gravitação celeste, os movimentos dos corpos aqui na Terra e os movimentos planetários, por exemplo. Esta unificação se deu lá em 1680 através dos estudos de Newton baseados nos estudos de outros filósofos e cientistas. A essa unificação criou-se então a teoria da gravitação universal, que explica muito bem a atuação da lei de gravidade tanto nos corpos aqui na Terra como nos corpos do espaço, certo? Até certo ponto. E outra unificação ocorre então anos mais tarde com relação aos conceitos da eletricidade e do magnetismo, que também eram tratados como se fossem coisas diferentes, mas que lá em 1830 aproximadamente, com os trabalhos de Ørsted, Faraday e Ampère, foi verificado que os dois faziam parte de um único conceito que posteriormente foi chamado de eletromagnetismo, assim como nós já vimos antes através das experiências que fizeram esta união. Mas, tempos mais tarde, outra teoria também surgiu para unificar, além da eletricidade e do magnetismo, a óptica, que é o estudo da luz, Então, eletricidade, magnetismo e óptica têm alguma coisa em comum. E esse estudo para fazer essa unificação, pelo menos de forma teórica, foi feito em 1878 por Maxwell através de seus trabalhos. Dentro dos trabalhos de Maxwell, ele utilizou os trabalhos de diversos cientistas, unindo aí então diversas equações matemáticas, estudos teóricos, e dentro do seu trabalho as equações de Maxwell, como assim ficaram conhecidas, ganham destaque. Aqui temos, por exemplo, essas tais equações nas suas formas atuais de representação. Dentro do seu trabalho foram aproximadamente 20 equações presentes, mas que hoje são reunidas nessas quatro, que vejamos aqui recebem um nome em homenagem a Gauss, Faraday e Ampère, observando claramente que o seu trabalho não é um fruto somente seu, mas é um fruto dos seus conhecimentos e dos conhecimentos de outros cientistas. E o seu trabalho é tão importante porque, além de unificar a óptica com os conceitos do eletromagnetismo, ele também trouxe para a gente um conceito muito importante, que é o da existência das ondas eletromagnéticas, pelo menos de forma teórica. Para entendermos as ondas eletromagnéticas, precisamos também compreender alguns conceitos de sua teoria. Um desses principais conceitos está relacionado ao campo elétrico induzido. Para ilustrar essa situação, nós vamos colocar aqui uma espira condutora e nessa espira condutora nós vamos colocar a presença também de um campo magnético. Como a gente viu anteriormente, se a gente fizer variar o fluxo do campo magnético, se a gente fizer variar a intensidade, a direção e o sentido, por exemplo, nós vamos ter aqui a indução nessa espira de uma corrente elétrica, certo? Então a gente já viu isso antes. O campo magnético, quando varia, induz uma corrente elétrica. Mas a questão é a seguinte: se existe uma corrente elétrica, é porque existe também, obrigatoriamente, um campo elétrico. Então, significa que a variação do campo magnético faz surgir também um campo elétrico, que nesse caso aí está representado por essas circunferências e também pelos vetores que aí se apresentam. Certo? A gente pode resumir da seguinte maneira: se um campo magnético existente em uma certa região do espaço sofrer variação, ou seja, mudar a sua intensidade, direção e sentido no decorrer do tempo, essa variação faz aparecer nesta região um campo elétrico induzido. Nesse caso presente, se a gente remover a espira, o que acontece? O campo elétrico continua porque ele depende apenas da variação do campo magnético. Então, independente da existência de um condutor ou não, se existir um campo magnético variando em determinado ponto do espaço, vai existir também um campo elétrico. Isso daí já era conhecido, não é uma teoria de Maxwell. Mas Maxwell pensou o seguinte: será que o contrário também é verdadeiro? Se a gente fizer variar um campo elétrico, será que ele vai produzir um campo magnético? A gente sabe que a corrente elétrica gera o campo magnético. Mas e o campo elétrico? Pode gerar um campo magnético? Para isso, a gente tem que pensar numa experiência, não é isso? Segundo a teoria de Maxwell, isso seria verdadeiro.
Então, nessa situação, nós temos um gerador representado por essa bateria, que está ligado aí através desses fios a duas placas condutoras. O que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, esta placa vai ficar eletrizada, por exemplo, aí com o sinal positivo e a outra com o sinal negativo. Se as duas vão ficar eletrizadas, na região entre elas vai existir um campo elétrico, certo? Com o passar do tempo, o acúmulo de cargas vai aumentando e esse campo então vai começar a variar. Se esse campo varia, aumentando ou diminuindo, na teoria de Maxwell, o que aconteceria? Surgiria então aí um campo magnético. Essa teoria dele não vem apenas das suas ideias, vem também dos cálculos que ele verificou, e a gente pode resumir essa parte daí da seguinte maneira: se um campo elétrico existente em uma certa região do espaço sofrer uma variação no decorrer do tempo, essa variação fará aparecer nessa região um campo magnético induzido. Então, para entendermos as suas ondas eletromagnéticas, devemos ter em mente este conceito básico de que a variação de campo elétrico induz a variação de campo magnético. E o contrário também é verdadeiro. A variação de campo magnético induz a variação de campo elétrico. A partir disso, nós podemos então entender essas ondas eletromagnéticas, porque essas variações geram perturbações no espaço. E essas perturbações no espaço podemos entendê-las como ondas. Como são relacionadas à eletricidade e ao magnetismo, damos o nome delas de ondas eletromagnéticas. Temos aqui, por exemplo, um tipo de representação para essas ondas. Esse eixo Z representa aqui a direção e o sentido de variação do campo elétrico, nesse caso aqui representado por E1, e esse eixo X representa a variação do campo magnético. Como foi dito aqui, se esse campo E1 aqui variar, o que é que vai acontecer? Vai induzir a existência de um campo magnético. Só que ao mesmo tempo que esse varia, este daqui obrigatoriamente também varia, que é o campo magnético. Então, se esse campo magnético está variando, vai induzir também a existência de outro campo elétrico. Mas este campo que foi induzido também está variando. Se ele está variando, vai induzir mais uma vez a existência de um campo magnético que também varia. E se ele varia, vai induzir a existência de um campo elétrico também, e assim sucessivamente. Cada vez que varia-se um campo elétrico, varia-se também um campo magnético e cria aí então essa cadeia de variações, existendo sempre a variação de um elétrico e magnético, eletro e magnético, e a gente pode resumir da seguinte maneira: a sequência alternada dos campos elétricos e magnéticos configura um movimento ondulatório com as mesmas características das ondas de natureza mecânica. Ou seja, o movimento ondulatório verificado para estas ondas eletromagnéticas também produz os fenômenos de reflexão, refração, difração, interferência e até outros como o da polarização. Além dessa representação que está aqui, é mais comum ainda nós vermos uma representação como esta daqui. Neste caso, nós utilizamos um eixo cartesiano tridimensional, contendo 3 dimensões. Uma das dimensões, como já foi vista, representa a direção e o sentido do campo elétrico, a outra do campo magnético e a outra a velocidade de propagação, nesse caso aí também o sentido de propagação da onda eletromagnética. Então nós vimos anteriormente, se existir então uma variação do campo elétrico, existirá a variação do campo magnético e assim essas variações acabam gerando uma a outra mutuamente com o passar do tempo. Então, se nós representarmos tudo isso em forma de uma onda, diremos então que a onda dos campos elétricos gerará também uma onda de campos magnéticos. E essa é uma representação clássica para a onda eletromagnética. Uma das coisas que a gente precisa notar importante é que nós temos aí um plano de propagação apenas para a parte elétrica e um plano de propagação apenas para a parte magnética, nesse caso daí, Além disso, como se trata de uma onda, toda onda possui o seu comprimento de onda representado pela letra lambda, que é a distância entre duas cristas ou dois vales dessa onda ou dois pontos consecutivos de forma geral. Outra coisa importante para esta situação exclusiva das ondas eletromagnéticas é que esses vetores representados pelo B, E e V são perpendiculares entre si, 2 a 2, como mostra aí na frase. O que isso quer dizer? Que E é perpendicular a B, que E é perpendicular a V e que V é perpendicular a B, ou seja, todos eles fazem ângulos de 90 graus entre si. Além da existência das ondas eletromagnéticas, segundo a teoria de Maxwell,
que foi que ele obteve mais? Através daquelas equações, chamadas lá de equação de Maxwell, se obtém um resultado muito importante no contexto da unificação da óptica com o eletromagnetismo, certo? A partir das relações entre essas equações, chegou-se na seguinte conclusão: de que V, que representa a velocidade da onda eletromagnética, é igual a raiz quadrada de 1 dividido por ε0 e μ0. ε0 é a permissividade elétrica no vácuo e μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, ambos de valores conhecidos. Se nós substituirmos esses valores nessa equação, a gente encontra o valor de V e vai saber que no vácuo esse valor é constante e ele vale quanto? Aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O que a gente observa é que este valor da velocidade da onda eletromagnética de Maxwell é o mesmo valor, na verdade, para a velocidade da luz, certo? Então Maxwell concluiu que a luz seria então uma onda eletromagnética, já que a onda eletromagnética e a luz têm o mesmo valor de velocidade. Então, através desse resultado muito importante, Maxwell pôde mostrar que existe aí uma ligação entre eletricidade, magnetismo e óptica, ou seja, a óptica pode ser entendida através do estudo do eletromagnetismo, e a partir de então se fixou mais ainda a ideia de que a luz é uma onda eletromagnética. Hoje sabe-se que, na verdade, a luz se comporta como uma onda eletromagnética em algumas circunstâncias, mas o entendimento da luz é mais complexo do que a gente imagina. Tudo isso que a gente mostrou até então foi feito por Maxwell de forma teórica, através de conceitos e a utilização de matemática. Anos mais tarde, foi confirmado então essas teorias de Maxwell de que existia a onda eletromagnética, e essa confirmação se deu através dos trabalhos da experiência feita por Heinrich Hertz, que conseguiu emitir e captar ondas de rádio por meio de um circuito por ele desenvolvido. Ele não apenas observou a existência dessas ondas, como também ele verificou que essas ondas realmente têm todos os comportamentos de uma onda comum. Elas sofrem reflexão, refração, interferência, polarização e assim sucessivamente. A única diferença é que esta onda, chamada eletromagnética, ela não precisa de meio para se propagar. Não é à toa que nós vemos aqui que ela tem uma certa velocidade no vácuo, que é considerada a ausência de matéria. Mas a luz não é a única onda eletromagnética que existe. Na verdade, a luz visível, como nós costumamos dizer, ela é apenas uma pequena parte dentre as diversas ondas eletromagnéticas que existem. E se a gente, inclusive, unir todas elas, a gente diz que essa união de ondas eletromagnéticas forma, então, um espectro eletromagnético. E esse espectro é, então, constituído por diversos tipos de onda, inclusive muitas delas são conhecidas no nosso dia a dia, como, por exemplo, as ondas infravermelhas, ultravioletas, raios-x, raios gamas, micro-ondas, rádios e as ondas baixas. O que vai diferenciar, na verdade, cada uma dessas ondas é a frequência de vibração que cada uma possui. Isto porque a velocidade que elas têm nos meios são iguais. No vácuo, por exemplo, é a famosa velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A gente pode observar aqui, nessa região desta figura, que as ondas aqui têm um comprimento de onda maior, porém elas têm uma frequência pequena. Já aqui no fim, os comprimentos de onda são cada vez menores, mas a frequência, que é a oscilação aqui por unidade de tempo, vai cada vez mais diminuindo. Então a gente diz que para este lado do espectro, as ondas têm baixa frequência e para esse lado elas têm alta frequência. Então, sabendo o valor daquela frequência, nós vamos saber a que tipo de ondas está se tratando. Então, nessa situação, eu poderia fazer uma pergunta. 10 a 20 Hz, que representa aqui um valor de frequência, corresponde a que tipo de onda? Então, a gente observa aqui, nesse caso, representa um raio X. 10 a 6 Hz representa o quê? As ondas de rádio. 10 Hz representa ondas baixas. 10 a 26 representa então raios gamas e assim sucessivamente. Sabendo a frequência, tem a possibilidade também de saber qual é o tipo de onda eletromagnética e também posso fazer isso sabendo também do seu comprimento de onda, que a gente chama de lambda. Outra coisa importante a saber aqui é que existem as ondas que são consideradas radiações ionizantes e aquelas que não são ionizantes. Ou seja, existem ondas eletromagnéticas que têm a capacidade de arrancar elétrons dos átomos
No caso do espectro eletromagnético aqui presente, estão nos grupos das ondas ionizantes, ultravioleta, raio-x e raio gama. Não é à toa que esses últimos aqui são utilizados no ramo da medicina.